Confira agora as emoções do próximo capítulo da novela Café com Aroma de Mulher. Aurélio decide sair da casa de Leônidas para se instalar em outro lugar. Leônidas fala que tem espaço na casa para ele ficar. Aurélio sente vergonha do agrônomo. Leônidas diz que estava pensando em fazerem algo com os novos colhedores e trabalhadores da fazenda. Leônidas sugere de criarem um curso para os iniciantes nesse ramo do café. Leônidas diz a Aurélio que gostaria de ir à fazenda sem a gaivota. Ele diz que quer se afastar dela. Leônidas dá abrigo para Aurélio. Júlia se arruma para ir ao evento da homenagem de Otávio. Júlia não encontra seus brincos e fica preocupada. Paula diz à mãe que devolveu os brincos para ela. Júlia percebe que está atrasada. Gaivota e Carmela ficam prontas para irem à homenagem do Otávio. Margarida também está muito linda. Leônidas diz a Gaivota que ficará cuidando do Fernando. Gaivota diz que gostaria que ele fosse com eles. Leônidas pede que elas vão tranquilas, pois cuidará do menino e qualquer coisa a avisa. Leônidas comunica a elas que o Aurélio ficará na casa. Gaivota diz a Leônidas que não acha certo ele não querer ir. Ela diz que estava comprometida com ele e queria que as coisas dessem certo. Leônidas diz que ninguém tem culpa de nada. Ele deseja que ela tenha um bom dia. Ela agradece e se retira. Eduardo experimenta um café e elogia para Sebastião. Eduardo diz a Sebastião que acha uma excelente ideia colocar a Lúcia na empresa. Sebastião diz que não duvida da capacidade da esposa, mas precisará consultar o Ivan. Eduardo acha uma maravilha e espera que ele incorpore a filha na empresa o mais rápido possível. Júlia e Lúcia chegam à empresa. Marcela cumprimenta a mãe e a irmã. Paula diz a Marcela que a roupa dela está muito de pobre e ela devia ter caprichado mais. Marcela diz a Paula que o gosto dela é refinado demais, que é difícil agradá-la. Marcela elogia a mãe por estar com o lenço que o Lemarcos a deu. Marcela percebe que a mãe pegou o lenço sem querer. Ela pede que a mãe dê um pouquinho do amor que tem pelo genro ao Lemarcos. Paula elogia o lenço da mãe. Martim experimenta o café e o elogia. Ivan diz que tem um preço mais acessível para as pessoas que o compram em mercados e outras lojas. Martim chama Ivan para falarem a sós. Martim fala que a Paula comentou sobre um momento ruim que ele está passando e gostaria de oferecê-lo uma oferta para um bom investimento. Martim diz que investiu em algumas ações e conseguiu de 2 a 3% de rentabilidade por dia. Ivan fica interessado e pensa em aceitar a proposta do ladrão. Sebastião diz à mãe que o negócio do Ivan com Carlos Mário não adiantou nada. Júlia diz que falou com ele e combinaram que aquele homem não será mais fornecedor da Café Elite. Carlos Mário e Márcia chegam até os Valejo e os cumprimentam. Júlia reconhece Márcia. Ivan cumprimenta o sócio. Carlos Mário comenta com Júlia que Ivan, às vezes, o afasta dos negócios, mas está aprendendo e, com esforço, consegue tudo. Carlos Mário e Ivan saem juntos e Márcia fica com Júlia. Ivan elogia a roupa de Carlos Mário. Carlos diz que a Márcia se sente horrível fantasiada. Arthur comenta com Sebastião, que fica mais feliz pelo Carlos Mário não estar mais com eles, pois escutou reclamações e um cara da Espanha provou o café deles e não gostou. Sebastião diz que esse homem deve ter experimentado outro café. Arthur diz que esse homem provou o café ali e depois o deles em Nova York e percebeu que tinha um sabor completamente diferente. Arthur garante a Sebastião que o café sempre sai excelente e não entende o que aconteceu nessa questão. Sebastião pede para visitarem os armazéns e verificar a qualidade do que estão vendendo. Bernardo chega à empresa e cumprimenta o irmão e o Arthur. Martim pergunta a Paula por que ela está olhando para aquele gringo o tempo todo. Paula fala que ficou curiosa porque estão conversando em segredo. Paula percebe que ele está com ciúmes e o elogia por estar sentindo isso. Marcela avisa Lemarcos que a Júlia está com o lenço que ele deu para ela. Marcela diz ao namorado que ninguém o detesta e avisa que o problema é ela. Marcela diz que sua mãe queria que ela fosse uma mulher mais fina e refinada,
como a Paula e não ela. Marcela comenta que a mãe sempre a compara com Paula, dizendo para ela não comer tanto e se vestir melhor. Lê Marcos ressalta que ainda bem que Marcela faz o que quer, porque senão não estaria com um cara como ele, e sim com um fracote como Teixeira. Marcela avisa que não confia no Martim. Lê Marcos também não confia no cara. Ivan vem até os irmãos e diz a Bernardo que ele escolheu um dia muito ruim para sair do armário. Bernardo diz que não convidou Carlos. Sebastião avisa que o convidou, porque ele é seu sócio. Carlos cumprimenta Bernardo. Ivan se retira e provoca Bernardo, pedindo para ele beijar o Carlos. Carlos diz a Bernardo que veio ajudar o Lê Marcos e a Marcela. Sebastião pergunta por que o irmão está tratando Carlos assim. Sebastião pede que ele não ligue para a mãe deles. Leônidas conversa com Fernandinho e fala que acha que não conseguiu, pois tentou conquistar a mãe dele, mas não imaginou que ela fosse tão complicada e difícil. Leônidas diz que acha que não serão mais parceiros de time. Ele acaricia o bebê. Júlia pede que Ivan não fale com a advogada da Lucrécia, antes dela falar com ela. Júlia quer solucionar tudo isso. Júlia reconhece para Ivan que Carlos Mário não parece um homem tão ruim e que a esposa dele é linda. Ivan fica admirando Márcia. Júlia pede que ele não olhe para a moça. Gaivota, Carmela, Aurélio e Margarida estão indo entrar na empresa. Gaivota segue muito nervosa com o que terá que enfrentar. Margarida diz à amiga que se alguém se meter com ela, vai defendê-la. Maracútia fala com o filho e diz que soube que ele tem se saído muito bem na escola. Ela abraça o garoto e ele avisa que vai querer ser engenheiro agrônomo quando crescer, assim como Leônidas. A venezuelana pergunta se ele vai querer estudar na Colômbia ou em um país natal. O menino avisa que não quer ir embora da Colômbia. Gaivota, Carmela, Aurélio e Margarida chegam à empresa. Sebastião percebe que as moças chegaram. Lúcia fica muito incomodada ao ver que a Gaivota foi convidada e que está ali. Eduardo pede que a filha mostre a presença como esposa de Sebastião. Lúcia reclama com o marido por ele ter convidado a Gaivota. Sebastião diz que todos os trabalhadores que fizeram parte da vida do seu pai foram convidados e Gaivota e Carmela trabalharam a vida toda lado a lado com seu pai. Lúcia segue chateada. Marcela comenta com o namorado que a Gaivota chegou. Marcela diz que o Sebastião devia ter dito para sua mãe tudo isso. Ivan comenta com Júlia que a avisou. Ivan fala que essa perseguição que o Sebastião tem por ele é por causa da Gaivota. Carmela e Gaivota vão cumprimentar Júlia. Aurélio as cumprimenta. Júlia não dá atenção para Carmela e nem para Gaivota e fica um clima horrível, de vergonha, de vexame, um clima muito estranho entre elas. Sebastião vai com Lúcia até os trabalhadores. Sebastião diz que a homenagem, em parte, é para eles também. Carmela comenta com Gaivota que não entende isso. Carmela diz a Gaivota que a atitude de Júlia foi terrível. Carmela pensa em ir embora. Gaivota diz que não podem ir embora e não vai sentir vergonha de ser quem é. Ela diz que vão ficar ali. Carmela diz que não sabe porque o Sebastião não contou para Júlia e expôs eles a isso. Ivan diz a Sebastião que pensou que a homenagem era para o seu pai e não para Gaivota. Ivan provoca dizendo para Sebastião que é uma situação bem cômoda ele pôr a própria esposa na frente da amante. Sebastião pede que o Ivan não se confunda, porque quando ele ofende uma mulher para ser mais homem, está deixando de ser. Júlia reclama com Bernardo por ele ter trazido o namorado Carlos ali. Ela o parabeniza e diz que ele conseguiu atingi-la. Ela se mostra decepcionada com o filho. Carmela comenta com Gaivota que elas, bobonas, pensaram que os Valeixo iriam se desculpar. Gaivota diz que o Sebastião está se desculpando e ele é o único que importa ali. Carmela decide pegar um pouco de café para provar. Márcia cumprimenta Gaivota e Carmela. Gaivota elogia Márcia. Márcia diz que está se sentindo fantasiada. Gaivota conta para Márcia que está se sentindo muito incomodada ali. Márcia diz que aquela gente é horrível. Gaivota nota que Márcia está machucada. Gaivota pensa que ela apanhou. Márcia acaba revelando que Carlos Mário a agrediu. Lúcia fala para o pai que odeia profundamente a Gaivota. Eduardo pede que ela se acalme e não arme um escândalo. Lúcia diz ao pai que com isso fica provado que o Sebastião não liga para ela. Eduardo concorda. Eduardo diz que o Sebastião é doido pela Gaivota, mas ela é bonita.
Eduardo diz à filha que devem conhecer o inimigo para saber as fragilidades e qualidades, porque se não os entenderem, não conseguirão derrotá-los. Lúcia diz que, infelizmente, nunca derrotará essa mulher. Maracútia fala com o filho José Gregório e diz que não tem certeza se o Aurélio ficará com eles. Ela fala que veio para a Colômbia para trabalharem e para dar uma vida melhor para ele. José pergunta se a Margarida quer voltar com o Aurélio. Maracútia diz que eles se conheceram antes. José fala que o Aurélio não ama Margarida. Maracútia afirma que não tem certeza disso e pede que ele nem se preocupe com isso. Gaivota diz a Márcia que ela não pode aceitar apanhar. Márcia diz que não pode sair correndo, mas já preparou tudo, pois não quer mais ver a cara do Carlos Mário. Márcia acha que merece tudo que está tendo por ser ambiciosa e burra. Márcia pede que Gaivota tome cuidado, pois o Carlos Mário é muito perigoso. Márcia conta para a amiga que o seu marido foi o culpado de toda a fofoca dela e da mãe dela. Gaivota estranha pelo Carlos Mário ter feito isso contra ela e sua mãe. Márcia diz que o Carlos Mário quer prejudicar a família Valejo e quer destruí-los. Gaivota diz a Márcia que isso que ela está contando é muito grave. Márcia diz a Gaivota que se chegar a falecer foi culpa do Carlos Mário. Márcia diz que o Wilson trabalha para o Carlos Mário e não faz nada se ele não mandar. Gaivota diz que foi com o Leônidas visitar umas fazendas de café que o Carlos Mário queria comprar, porque ele precisava da opinião de um especialista. Márcia diz que o Carlos Mário não sabe de nada e trabalha com lavagem de dinheiro na Café Elite. Carlos Mário chega até as mulheres e cumprimenta a Gaivota. Gaivota diz que soube que o pai dele está doente. Ela manda um abraço para o pai dele. Carlos Mário pergunta a Márcia do que ela estava falando com a Gaivota. Márcia o ignora. Margot vê que Sofia está chorando e nota que ela está ardendo em febre. Margot pega a bebê e a abraça. Margot decide ligar para Lúcia. Sebastião dá boa tarde para todos e agradece a eles por estarem com eles num dia tão especial como aquele. Sebastião diz que seu pai estaria muito orgulhoso disso. Ele diz que hoje a Fazenda Casa Blanca completa 70 anos e 50 anos desses seu pai trabalhava e produzia o café. Sebastião diz aos trabalhadores que, graças a todos eles, hoje podem apresentar o novo café, 2 Temilas. Lúcia recebe uma mensagem de Margot dizendo que Sofia está com muita febre. Sebastião diz que, quando era menino, caminhava com seu pai pelos cafezais. Ele conta uma história de um dia que carregou um galho e tinha usado sua força. Ele fala que pediu desculpas a seu pai e Otávio disse que ele não tinha pedido sua ajuda. Ou seja, ele não tinha usado toda a força. Daí, puxaram o galho juntos e conseguiram tirá-lo do caminho. Sebastião diz que naquele dia entendeu que a união faz a força e por isso quer agradecer a Carmela, Aurélio, Gaivota e Margarida, pois sem eles nada disso seria possível. Sebastião diz que o Aurélio, junto com todos os trabalhadores, prepararam uma surpresa. Lúcia comenta com Paula que Gaivota veio sozinha, sem o namorado agrônomo. Júlia diz que provavelmente o Leônidas não pôde vir. Paula diz que a Gaivota não trouxe o Leônidas para ficar perto do Sebastião. Sebastião chama a Gaivota até o palco. Ela vai até ele para dar sua palestra. Gaivota diz a todos que, em nome de todos os trabalhadores, fizeram um vídeo para mostrar para eles tudo que o Otávio ensinou para eles e significou para eles como patrão. Gaivota fala do orgulho que todos eles trabalhadores sentem por tudo que aprenderam com Otávio. Todos aplaudem. Todos assistem ao vídeo do depoimento dos trabalhadores, onde eles falam sobre suas histórias quando chegaram para trabalhar na fazenda e os detalhes sobre os processos da colheita, lavagem e torra do café. Lúcia diz a Sebastião que aquilo não parece uma homenagem para o Otávio, e sim a história da Gaivota e da mãe dela. Sebastião diz a Lúcia que cada dia mais ela parece o Ivan, porque vive reclamando sem motivo. Martim percebe que Paula não deixa de flertar com o gringo. Paula diz a Martim que não tem nada a ver. O cara fica irritado e sai de perto dela.
Bernardo manda mensagem para Carlos, combinando de se encontrarem no escritório. Júlia se emociona com o vídeo que os trabalhadores fizeram para o Otávio. Carlos diz a Bernardo que é excelente essa estratégia de se verem quando não tem ninguém. Bernardo se desculpa com Carlos por sempre dar mancada com ele. Bernardo diz estar cansado de procurar respostas. Carlos pergunta quais respostas ele quer. Carlos avisa que ele está morrendo de medo de enfrentar a própria mãe. Carlos pede que ele não viva assim, dentro do armário a vida toda. Todos seguem assistindo ao vídeo dos trabalhadores, dando seus depoimentos para o Otávio. Carlos diz a Bernardo para ele assumir as coisas com convicção, e não porque mandam nele. Carlos pergunta se ele vai ficar a vida toda agradando a família e a mãe dele. Bernardo diz que sabe o que sente e o que quer. Carlos aconselha ele a ir embora do país, pois nessa liberdade ele vai encontrar toda a força e independência que precisa para tomar as próprias decisões. Carlos decide ir cuidar da comida da festa. Todos veem como é feito os processos da lavagem e torra do café. No vídeo, Gaivota fala que para o seu Otávio Valejo, o café era negócio dele, mas o orgulho dele era falar com os trabalhadores e mostrar que com o trabalho deles faziam parte da cultura do café e do sabor que cedo ou tarde seria refletido no bem-estar de todos e o progresso do país. O vídeo termina com o agradecimento de todos os trabalhadores a Otávio Valejo. Sebastião agradece a Aurélio por ter trabalhado para seu pai nos últimos dias de vida dele. Todos aplaudem o Aurélio. Gaivota diz que o Aurélio é o melhor. Carlos Mário diz a Ivan que o irmão dele tem muito talento e roubou a cena. Carlos Mário diz que não entende como ele se deixou esmagar assim, pois ficou com raiva, já que quem é a imagem da Café Elite é o Ivan e não o Sebastião. Ivan diz que do jeito que estão as coisas, o que menos o convém é aparecer. Ele afirma que Sebastião adora ser o centro das atenções. Ivan fala que nesse momento precisa pagar a multa dos impostos. Carlos Mário diz a Ivan que ele confunde sua mente, pois sempre achou que os ricos não tinham problemas por ter muita grana, mas agora percebe que o Ivan vive cheio de problemas. Ivan revela que vai hipotecar as suas ações da empresa e as da sua mãe. Carlos Mário propõe de enviarem mais café para ganharem mais dinheiro. Ivan sugere de investirem o dinheiro no mercado de ações, pois seu futuro cunhado trabalha com isso. Ivan fala que se investirem muita grana, pode ganhar muito. Carlos Mário diz que não gosta de fazer negócios com desconhecidos. Ivan pede que ele fique tranquilo, pois o Martim é confiável.